Bom que eu tenho 6 pessoas aqui na minha frente. Vou falar com vocês como se estivesse falando com uma multidão, tá? O risco é usar um de vocês como exemplo. Queridos irmãos e irmãs, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Cruz de Malta, que nos acompanham pelas nossas mídias sociais, canal no YouTube, Facebook, que alegria podermos celebrar mais uma vez o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é uma celebração só. Tanto é que, não sei se prestaram atenção, nós começamos a celebração de hoje com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao final dessa missa, vocês vão perceber que o padre não vai dar a bênção final. Nós vamos sair, né, com o Santíssimo, com o sobrado Santíssimo, e nós vamos levar ele lá para a capela. Amanhã nós vamos começar a celebração sem o sinal da cruz, nós vamos entrar em silêncio e vamos sair em silêncio. Domingo de Páscoa, domingo da vigília, nós vamos começar a vigília sem o sinal da cruz. Nós só vamos ganhar a bênção final no sábado à noite, no final da vigília. Portanto, nós estamos falando de uma única celebração, o Tríduo Pascal é uma única celebração, em 3 partes diferentes. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Este momento que é narrado pelos evangelhos e de maneira diferente pelo Evangelho de São João. Quem acompanhou as missas aí ao longo dessa semana, eu já falei sobre isso, Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Eles têm uma base comum, eles são muito parecidos, né? Tem uma coisa ou outra difere um do outro, mas de maneira geral eles têm a mesma fonte. João, ele é totalmente diferente. E o que acontece? Nós ouvimos hoje a segunda leitura tirada da primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios é o relato mais antigo que nós temos da instituição da Eucaristia. Por quê? Esta carta foi escrita antes dos evangelhos. Então é o relato mais antigo que nós temos daquela noite em que Jesus estava na ceia, num jantar com seus discípulos, e ele tomou o pão, partiu o pão. Nós ouvimos, na noite em que Jesus foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, disse, isso é meu corpo que é dado por vós, façam isso em minha memória. E depois ele pegou um cálice com vinho, né? Mesma coisa, né? Esse é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Esse é o relato mais antigo deste momento em que Jesus institui a Eucaristia. Jesus nos dá a Eucaristia. João, que é o evangelista que nós escutamos hoje, capítulo 13, ele não faz esse relato, né? Ele pega essa ceia, nesta ceia, no relato desta ceia, ele narra o que nós acabamos de ouvir. Ele narra a Páscoa celebrada por Jesus e um gesto que normalmente não é feito por quem é dono da casa. Não é feito pelo anfitrião, um gesto que é feito pelos escravos. E não é qualquer escravo que faz também não. É aquele escravo que não serve para muita coisa, sabe? Aquela pessoa que não dá conta de fazer a coisa. Aquele escravo mais frágil, mais fraco. Então, fica na porta lavando os pés dos convidados, porque isso você dá conta de fazer. Jesus, ele toma este lugar para si, para nos ensinar algo. E aí, se nós olhamos para o Evangelho, que é rico em detalhes, a gente pode ficar aqui até amanhã de manhã conversando sobre isso. Mas vamos ficar com algumas coisas que são importantes para nós nessa noite. Esta noite em que nós lembramos a instituição da Eucaristia, a instituição do ministério sacerdotal, a instituição do serviço aos irmãos e às irmãs. Quando nós olhamos para a primeira leitura, nós vemos lá no Êxodo capítulo 12, o relato de como celebrar a Páscoa judaica. Lembrem, os judeus estavam no Egito, eram escravos. E eles clamaram a Deus, Senhor, liberta-nos dessa escravidão.
Nós temos saudades e queremos voltar para a terra que tu mesmo nos deste, a terra onde corre leite e mel. E aí Deus manda quem? Moisés. E aí Moisés passa as informações de como deve ser celebrada a Páscoa. E é interessante porque aquilo que é dito sobre a Páscoa judaica é retomado por Jesus e ressignificado por Jesus. Olha só, primeira coisa, Moisés diz para o povo: tomem um cordeiro por família e vamos imolar esse cordeiro e vamos fazer o seguinte: esse cordeiro tem que ser novo, não pode ter defeito. Agora, não vamos só se preocupar em encher a nossa barriga. Se tiver algum pobre entre nós que não tem, vamos ser solidários. Olha que bonito, a Páscoa judaica, ela já tem um elemento aqui que nós não podemos esquecer na nossa Páscoa também, que depois vai ser retomado por Jesus: a solidariedade com quem não tem. Esse é um elemento muito importante para nós entendermos a Páscoa, porque sem Páscoa, sem solidariedade, não é Páscoa. Depois, Moisés diz: tome um pouco do sangue desse cordeiro e marquem as portas, né? Os marcos e as travessas das portas. Para quê? Para que Deus, quando o anjo de Deus passar, ele saiba em que casa vai chegar e que casa não vai chegar. Nós somos marcados também no dia do nosso batismo com o sinal da cruz. Então não tem como celebrar a Páscoa sem sermos marcados. Nós precisamos da marcação. Outra coisa importante na primeira leitura da celebração da Páscoa judaica, Moisés diz assim: assim vocês devem comer rins cingidos, né? Sandálias nos pés e cajado na mão. Esses 3 gestos, eles implicam num compromisso e numa preparação. Nós temos que estar preparados para celebrar a Páscoa. É por isso que ele diz, rins cingidos. Ter os rins cingidos é próprio daquele que vai trabalhar. Quando nós celebramos a Páscoa, nós temos que estar prontos, preparados para o trabalho, preparados para a missão, preparados para o chamado de Deus. Sandálias nos pés. Já aconteceu com algum de vocês? Comigo acontece às vezes. Eu estou em casa, daí eu digo, vou tirar os sapatos, vou botar um chinelinho. E aí chega alguém de última hora para ser atendido. E aí o desespero quando é uma coisa urgente, né? Que tem que sentar de qualquer jeito e botar o sapato no pé. Eu uso o sapato com cadarço, dá um pouco de trabalho. Se a gente está com as sandálias nos pés, a hora que chamarem, nós estamos prontos. Não tem esse negócio de espera um pouquinho que eu já vou. Não. Sandálias nos pés e cajado na mão, porque nós vamos enfrentar perigos na travessia do mar. Então é bom ter um cajado para a gente ver como é que é o terreno, onde é que eu posso botar o pé, onde é que eu não posso. Isso na Páscoa judaica. Jesus está celebrando o que com seus discípulos? A Páscoa judaica. Jesus está fazendo memória daquilo que Moisés pediu que fosse feito lá atrás. Então Jesus manda os seus discípulos organizarem a ceia para que eles possam também celebrar esse momento. Só que Jesus ressignifica esse momento. E aqui no Evangelho de São João, né, que ele não faz o relato, mas ele coloca o gesto. Jesus se levanta e tira o manto. Esse gesto de Jesus, meus irmãos, é muito importante. É por isso que todos os anos, nós, padres, nessa celebração, fazemos o lava-pés. Infelizmente, esse ano nós não faremos. Nós estamos aqui com pouquíssimas pessoas, né, por determinação da diocese, a gente não vai fazer esse gesto. Esse gesto não é um teatro, não é um faz de conta, esse é um gesto litúrgico. É um gesto que nos lembra que o meu trabalho, o meu serviço, o meu ministério, ele tem que ser muito próximo do de Cristo. Jesus levanta,
tira o manto. O manto é símbolo da dignidade, pode ser o símbolo da realeza, da divindade. Jesus se despoja do manto. Jesus se humilha, Jesus, ele se torna servo ao tirar o manto diante dos discípulos e se colocar a lavar os pés. Essa atitude de Jesus não é comum. Como eu falei no início, era própria dos servos que faziam. E aí vem a conversa com Pedro, né? Pedro olha para aquilo, para aquele gesto de Jesus e não entende. E ele diz: Senhor, você não vai lavar meu pé não. Como assim? Você é mestre, eu sou discípulo, não posso. E aí Jesus diz: se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Olha que interessante o que Jesus está dizendo para nós. Nós às vezes queremos Jesus, queremos fazer parte com Jesus, mas não queremos fazer aquilo que nos coloca com Jesus. Aqui Jesus, nós poderíamos traduzir, Jesus está falando da confissão, por exemplo, que neste tempo nós não podemos atender, mas logo, logo nós vamos, se Deus quiser. Quantas vezes nós vamos até a confissão, ou pior, não vamos até ela? Quantas vezes nós não buscamos o sacramento da reconciliação? E Jesus está dizendo para nós: se eu não lavar teu pé, meu irmão, se eu não lavar o teu pé, minha irmã, você não terá parte comigo. Porque quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Quando nós pecamos, nós nos distanciamos. E Jesus está dizendo para nós: se você não deixar eu lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo, você vai continuar longe de mim. E não é isso que eu quero. Então nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós somos Pedro, né? Nós dizemos: não, Senhor, imagina se eu vou te tocar. Como se nós e os nossos pecados pudessem manchar a divindade de Deus. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que quando eu toco em Deus, não é Ele que fica sujo, mas sou eu que fico limpo. E nós somos tocados por Deus a toda hora. Nós somos tocados por Deus no sacramento da reconciliação e ficamos limpos. Nós somos tocados por Deus no sacramento da Eucaristia e ficamos limpos. Nós não temos o poder de manchar a divindade de Deus. Ele tem o poder de limpar a nossa humanidade. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Se você não me deixar eu te tocar, se você não deixar eu te lavar, você não será purificado, você não vai ficar limpo e você não vai poder celebrar a Páscoa. E é isso que Jesus está dizendo para nós hoje, meus irmãos. Deixemos Jesus tocar em cada um de nós. Aí alguém vai perguntar: mas padre, nós não podemos confessar, não podemos ir na igreja, como é que a gente vai ficar limpo? Peçamos ao bom Deus que nos limpe. Ele pode. Ele dá o jeito dele, não o nosso, o jeito dele. Isso é muito importante. E por último, Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, depois que ele termina o gesto, olha que interessante, Jesus volta para o seu lugar, recoloca o manto e diz para eles, portanto diz para todos nós: eu dei o exemplo, agora façam o mesmo. É muito fácil a gente falar, mas nós precisamos fazer. O gesto que Jesus realiza nesta noite e que nós revivemos nessa noite, meus irmãos e irmãs, é um gesto que mostra que Jesus não é mais importante ao longo do seu ministério. Ele diz: eu não sou mais importante do que vocês, mas eu sou útil para vocês. E é isso que ele nos ensina também. Às vezes nós queremos ser pessoas importantes, queremos ser lembrados por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente diz. E Jesus está dizendo: não busque
reconhecimento por aquilo que você faz e por aquilo que você diz. Mas não deixe de fazer e falar, porque cada um de vocês é chamado a dar exemplo também. Nós, enquanto igreja, precisamos amadurecer e crescer nesse item. Às vezes nós fazemos as coisas para Deus, querendo reconhecimento humano, porque achamos que somos mais importantes do que os outros. E Jesus está nos dizendo, não, meu irmão, minha irmã, você é importante para Deus, mas você não é mais importante que o outro. Agora mostre que você tem utilidade para o mundo, que a sua vida não será uma vida em vão, que a sua vida não será simplesmente uma passagem sem motivo nenhum, uma passagem sem importância nenhuma para o mundo. Porque às vezes a gente passa pela vida, né? E não deixa a vida passar por nós. Esse tempo que nós estamos vivenciando, meus irmãos e irmãs, de pandemia, tem nos ensinado bastante. Espero que estejamos aprendendo. Nós às vezes nos preocupamos demais com algumas coisas que não deveriam ser preocupações na nossa cabeça e no nosso coração. E esquecemos de nos preocuparmos com aquilo que realmente tem valor. Nós muitas vezes estamos perdendo as oportunidades de estar mais próximos daqueles que a gente ama, de dar valor e reavaliar alguns valores que nós achamos que temos, quando na verdade não temos. Nesse gesto de Jesus, de se despojar, de se dobrar, se curvar diante da humanidade, lavar os pés da humanidade, Ele nos ensina, nós temos só uma certeza na vida, a certeza que temos é o agora, o amanhã nós não temos. Portanto, nós precisamos viver bem o momento presente. O amanhã depende do agora, de como estamos valorizando a vida hoje, cuidando das vidas hoje, servindo o pobre, o necessitado hoje. Amanhã queremos fazer tantas coisas, amanhã é sexta-feira santa, né? Seminarista Tiago e eu planejamos, queremos fazer uma caminhada penitencial. Vamos fazer. Queremos. Vamos fazer? Não sei. Confio na misericórdia de Deus que vai nos dar força para levantar cedo e pernas para caminhar. Mas o amanhã é só um querer, é apenas um desejo. O que nós temos hoje? Hoje. Simplesmente hoje. Então, meus irmãos, peçamos nessa celebração, nesse início do nosso tríduo pascal, o primeiro dia do nosso tríduo pascal, que o Senhor Jesus toque o nosso coração e o nosso entendimento, para que verdadeiramente sejamos capazes de nos despojarmos do nosso orgulho, da nossa arrogância, do nosso saber tudo, de querer tudo, e nos colocarmos diante da humanidade e servir. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.